Fala, galerinha do 7º ano! Muita saudade de vocês. Que saudade que eu sinto de vocês. Da alegria de vocês, principalmente. Aquelas nossas zoeiras, né? Nossas brincadeiras, enfim. Espero logo mais vê-los. Bom, antes de mais nada, como estamos numa aula, e vocês sabem que eu adoro escrever coisas na lousa, anotar as minhas observações, eu peço que você faça o mesmo. Deixa eu tirar aqui o meu fone de youtuber gamer, né? Porque eu acho que para mim fica mais fácil. Anote. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer aí na sua casa é anotar o título da aula, tá? E escrever os tópicos para a gente tirar dúvida depois, tá bom? Bom, vamos lá. O título da aula é Aspectos Naturais, Geologia, Relevo e Hidrografia do Brasil. Complementa aí, Hidrografia do Brasil. Tá, página 20 a 36, é o que você vai estudar. Tranquilo? Bom, a gente vai estudar geologia. O que consiste geologia? Seriam os tipos de rocha que estão no relevo do Brasil. Tá? Então, os tipos de rocha. Segundo, relevo. Quais são as principais formas de relevo que existe no nosso país? Planalto, planície, depressão, tá? E hidrografia, o conjunto de rios. Beleza? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é localizar o Brasil aqui nas placas tectônicas. Então, o que são placas tectônicas, né? São placas que vão revestir, né, o manto da Terra. Então, nós temos lá o núcleo, o manto, crosta. Então, essa crosta é movimentada devido ao calor interno da Terra através das placas tectônicas. Nós temos aproximadamente 15 placas tectônicas. E o que importa para a gente é o Brasil. Por que você trouxe esse mapa, Pro? Para dar a primeira informação dessa aula. Tá? Quando a gente se trata de relevo do Brasil, a primeira informação que você vai escrever é o seguinte: o relevo do Brasil é estável. O que significa relevo estável? Estrutura geológica estável. Significa que no Brasil não temos terremotos, nem vulcões, nem formação de cadeias montanhosas. Por que acontece isso, Pro? Porque o Brasil está no meio de uma placa tectônica. Qual é o nome dessa placa? Placa sul-americana. Tranquilo? Então, antes da gente começar essa aula, você precisa lembrar disso. É um relevo estável por estar no centro de uma placa tectônica. Beleza? Não tem grandes movimentações. Tá? E, consequentemente, não teremos cadeias montanhosas. Tá? Bom, eu quero que vocês prestem muita atenção nas 3 informações que eu tenho aqui. Então, eu tenho uma informação textual, né? Eu tenho aqui uma tabela das eras geológicas e eu tenho um mapa do Brasil. Vamos começar pelo nosso mapa, tá? Então, quando a gente fala de estrutura geológica, lembra? É o tipo de rocha que tem no nosso país. Basicamente, nós temos 2 grandes tipos de rocha, né? Nós temos as rochas magmáticas e as rochas sedimentares, né? Além das metamórficas. Só que, no caso brasileiro, a gente vai dar um destaque para as rochas magmáticas e, posteriormente, nas rochas sedimentares. Então, quando eu olho esse mapinha aqui, filho de Deus, olha lá. Quais são as nossas estruturas? Eu tenho aqui os crátons, né? Dobramentos antigos, marronzinho. Em amarelo estão as bacias sedimentares. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que nas áreas de crátons e dobramentos modernos, nós temos as chamadas rochas magmáticas, né? Magmáticas. Então, eu vejo aqui, ó, rochas magmáticas, rochas magmáticas, rochas magmáticas, rochas magmáticas, tá? Então, são rochas mais antigas, beleza? E nas áreas de bacia sedimentar, eu tenho as rochas sedimentares. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que na formação do relevo do Brasil, na formação da nossa estrutura geológica, a gente tem uma ordem de aparecimento. Primeiro vão aparecer as rochas magmáticas.
essas rochas magmáticas ao longo do tempo vão sofrer erosão, que é o desgaste provocado pela ação do vento, da água, no caso brasileiro, e vão formar outras rochas, no caso as rochas sedimentares. Sedimentares vêm de sedimentos, né? Restos de outras rochas. Então, este relevo vai sofrer um desgaste e com esse desgaste eu vou gerar a rocha sedimentar, que é essa área em amarelo aqui. Então, quem apareceu primeiro, teoricamente, são essas áreas em marrom e laranja, tá certo? Bom, o que eu preciso saber é que nessas áreas de bacia sedimentar, essas áreas em amarelo, eu vou ter a predominância, e o aparecimento das chamadas fontes de energia, né? No caso, o carvão mineral e o petróleo. Então, professor, quer dizer que toda essa área de amarelo do Brasil eu vou ter petróleo? Pode ser que sim, existe uma grande probabilidade que sim, tá? Mas o petróleo ele depende de uma série de fatores que a gente não vai estudar hoje, tá? Mas o que eu tenho que lembrar? Em áreas de bacia sedimentar, eu tenho petróleo e carvão mineral, tá? Então, é um recurso que a gente pode extrair no nosso país, principalmente aqui na estrutura da Amazônia, tá? E no caso brasileiro, a gente tem muito petróleo em alto mar, tá? Aqui nessa transição, Rio de Janeiro e São Paulo, beleza? E nos escudos cristalinos, que é formado por rochas magmáticas, a gente vai ter minérios como ouro, ferro. Então, todos os recursos minerais, grande parte dos recursos minerais, a gente vai encontrar nas chamadas aí, rochas cristalinas, escudos cristalinos, tá? Lembra, olha aqui, olha Minas Gerais, muitos recursos minerais. Olha como praticamente o estado inteiro ele é pintado de marronzinho e laranja, quer dizer que é uma região muito rica em minérios, tá bom? E essa tabela aqui? Essa tabela serve para duas coisas. Primeiro, para explicar a minha teoria. Lembra? Quem vem primeiro? Os dobramentos e crátons ou as bacias? Os dobramentos e crátons. Então eu percebo aqui, ó, os dobramentos e crátons, ele aparece na era pré-cambriana. O que é isso pré-cambriana? Aqui, ó, 4,6 bilhões de anos até 570 milhões de anos. Então, essa parte do relevo brasileiro é muito, muito, muito antiga, tá? Muito, muito antiga. Então, quer dizer que primeiro nós temos a formação desses escudos cristalinos aqui na era pré-cambriana e posteriormente a formação das bacias sedimentares no período paleozoico, que é 570 milhões até 225 milhões. Tranquilo? Tá? Então, essa estrutura aparece em tempos diferentes, com rochas diferentes, que vão produzir materiais diferentes. Um vai se preocupar com petróleo e o outro vai se preocupar com minérios. Tá? Bom, continuando. Aqui a gente tem as jazidas minerais. Olha que sensacional esse mapa. Olha esse desenho. Eu tenho aqui o marrom e o laranja. E olha onde vão aparecer esses minerais. Olha que sensacional. Os principais minerais vão aparecer nessas áreas de escudo cristalino. Tá? Então, lógico, eu tenho alguns minérios aqui, por exemplo, aqui em Santa Catarina, aqui na Amazônia, que vão aparecer em rocha sedimentar. Mas grande parte dos minerais aparecem nos escudos cristalinos, naquelas rochas mais antigas da era pré-cambriana. Tranquilo? Tá fácil? Tá difícil? Pega na mão e vem comigo. Continua aí. Não vai embora não me deixe. Bom, como que a gente divide e estuda o relevo do Brasil? Esse cara aqui, ele se chama Jurandir Ross, tá? E basicamente ele vai dividir o relevo do Brasil em 3 grandes compartimentos, que são os planaltos, as planícies e as depressões. E aqui, deixa eu me colocar aqui e mudar de posição para você entender. Aqui eu observo, né, os tipos de relevo do Brasil. Então eu tenho a planície, tá, que é um terreno plano que varia de 0 a 100 metros. Tá? E ela é formada pelo acúmulo de sedimentos. Então,
Primeira coisa que eu quero que você guarde, o que é uma planície? É qualquer estrutura de relevo que vai de 0 a 100 metros que vai predominar a sedimentação, ou seja, o acúmulo de rochas sedimentares, que eu já expliquei lá atrás. Segundo, planalto, são terrenos mais altos que a planície, com altitude de 300 metros, e às vezes delimitados entre escarpas ou chapadas. Então, o que é um planalto? Plano no alto, acima de 300 metros, tá? Que a gente vai ter como predominância aí as rochas metamórficas, beleza? Rochas metamórficas e rochas magmáticas. Então, as rochas metamórficas, as rochas magmáticas, elas vão sofrendo o processo erosivo, rebaixando e formando as áreas de planície, tá? Mas planalto é uma área mais alta. E a depressão, o que é uma área depressiva? Olha o desenho aqui. Uma área depressiva é uma área rebaixada em relação ao seu entorno, tá? Então, o que eu quero que vocês guardem aí? Depressão é uma área rebaixada em relação ao seu entorno. Então, é uma fenda, é um buracão aí, né, professor? Que pode ser no nível do mar, né? Ou eu posso ter uma área depressiva numa área planáltica ou de planície. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Eu tenho a montanha e aqui eu tenho uma área depressiva, tá? Então, depressão é qualquer área rebaixada. Tranquilo? Fechou? Bora lá. Não entendeu? Volta o vídeo. Escute de novo e veja de novo, lógico. Bom, aqui a gente tem um mapa do relevo do Brasil, tá? Esse mapa do relevo do Brasil, deixa eu me colocar aqui. Basicamente, eu vou ter os tipos de relevo, como eu mencionei lá atrás. Planície, planalto e depressão. E eu vou dar um tempo para você. Quais são os relevos predominantes do Brasil? Qual é o tipo de relevo que a gente mais tem? A gente tem mais plano alto, plano baixo ou áreas mais rebaixadas em relação ao seu entorno? Que tipo de relevo a gente tem? Vamos lá. Bom, já deu um tempo, né? Resposta. O nosso principal tipo de relevo são as planícies e aquele verdinho, são as depressões. Tá certo? Então, no Brasil eu tenho mais planícies e depressões, tá? Por quê, professor? Porque a gente tem mais planícies e depressões? Porque o nosso relevo ele é extremamente antigo, erodido, desgastado. E essa erosão vai dar origem a essas áreas depressivas, essas áreas de planície. Tranquilo? Acabamos a primeira parte da aula de geologia e relevo. E logo mais eu volto falando para vocês um pouquinho mais sobre hidrografia. Não entendeu? Me manda lá uma mensagem no Positivo On ou no Class, que eu estou aí para atender vocês. Tá bom? Tchau, beijo, até mais.